Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô fazendo esse vídeo aqui pro IGTV. Tentei fazer uma live hoje à noite, agora pela parte da noite, e infelizmente não fluiu a live por motivos de internet horrível aqui onde eu moro, tá? Mas a live estava se propondo a falar sobre erotismo e pornografia na literatura, e é sobre isso que nós vamos falar aqui agora, tá certo? Eu espero que vocês acompanhem. O vídeo foi feito muito carinho, tá certo? A primeira proposta era a live, mas como eu falei pra vocês, não foi possível, mas nem por isso vamos deixar de falar. Damares não nos vencerá, tá certo? Gente, quando eu falo sobre esse tema, sobre erotismo e pornografia, que é um tema que eu pesquiso já há algum tempo, né, desde a minha época de graduação na faculdade de letras, eu sempre gosto de começar esse tema pensando a distinção entre dois termos que são bem próximos, que é o erotismo e a pornografia, né? Alguns teóricos, eles trabalham, essa questão não é uma questão fechada, tá? E alguns teóricos, eles trabalham com a ideia, né, para poder sintetizar isso, eles trabalham com a ideia de que o erotismo em literatura ou em qualquer outra linguagem da arte seria aquela noção de que da sugestão, né? Como o Dalton falou ainda há pouco, quando a gente começou a live, seria o não dito dito, seria um interdito, não é? Enquanto a pornografia não, a pornografia fala, expõe, não é? Traz aquilo que é obsceno, traz a cena, né? Essa palavra obscena em literatura, né, no estudo do erotismo e da pornografia, é uma palavra muito simbólica, porque o obsceno, né, esse ob significa por trás de, sceno, do latim, cena, tá certo? Então, o obsceno seria aquilo que deveria estar atrás da cena, mas por algum motivo se manifestou ali à frente, tá? Então a gente começa a pensar o erotismo e a pornografia nesses termos, dentro desses termos, tá? E quando a gente fala dessa fronteira, a gente começa a perceber que essa fronteira, ela meio que é uma fronteira moral, ou moralista por essência, não é? E eu sempre gosto, quando eu falo sobre a moral e a transgressão, eu sempre gosto de citar um caso mais palpável, né? Sai um pouco da literatura e cita um caso mais palpável no sentido de ter acontecido, ter rompido dentro da nossa história, aqui principalmente a história brasileira. Eu gosto muito de citar o caso da Leila Diniz, que foi uma atriz, né? Uma atriz muito famosa, ganhou bastante destaque nos anos 70 e 80. Mas no começo dos anos 70, a Leila era uma mãe solteira, né? Estava grávida e decidiu expor lá o seu barrigão na praia, no ano de 1971, para ser mais exato. Fez um book, uma sessão fotográfica mostrando ali o seu barrigão, e aquilo foi considerado obsceno. Porque naquela época as mulheres que iam à praia estando grávidas, elas tinham que usar, além de um maiô especial, elas tinham que usar um tipo de proteção ali para cobrir a barriga, né? Pra não mostrar aquilo. Hoje em dia, uma mulher ir à praia de maiô, de biquíni, estando grávida, né, com seu barrigão, isso é considerado assim, entra numa normalidade absurdo, né? Mas a gente percebe que isso não acontecia há anos atrás, porque a moral daquela época era outra, né? A visão moral das pessoas era outra, completamente outra, né? E a gente percebe que quando a gente fala de transgressão, sempre houve alguém para ir lá e bater de frente nesse muro, né? Até que outras pessoas que venham depois consigam ultrapassá-lo, transgredi-lo mais facilmente. Então os limites entre o erotismo e a pornografia, para muitos teóricos, seria basicamente esse. Enquanto o erotismo sugere, né, a pornografia fala, expõe, tá certo? Tem uma definição muito bacana de um teórico norte-americano, que ele diz o seguinte: o erótico trata a obscenidade de forma sutil, está no campo da insinuação, numa espécie de jogo de sedução. A pornografia, no entanto, descreve o ato sexual em si, o mostra de maneira explícita com repetição gratuita de imagens obscenas, né? Então essa seria basicamente a diferenciação entre o erótico e o pornográfico, né? Bem no senso comum, por assim dizer. E para exemplificar isso, eu quero mostrar para vocês como isso se dá, por exemplo, no campo da arte, saindo um pouco da literatura e indo para a música, por exemplo, né? Eu peguei aqui uma música chamada Cavalgada, é uma composição do Erasmo Carlos,
E eu quero que você preste bastante atenção na letra dessa música pra gente começar a pensar essas fronteiras entre o erotismo e a pornografia, tá certo? A letra da música diz o seguinte, em certo trecho: vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar os meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar nos teus cabelos pra não cair do teu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Né? É uma visão muito bonita de uma cavalgada que eu imagino que você já saiba que cavalgada é essa, né? Então, aqui, desde o início, desde o título da música até a letra dela, a composição, sugere algo, não é? E deixa a nossa cabeça, como leitor, como ouvinte, deixa ao nosso cargo interpretar o restante da mensagem que é dita ali, tá certo? Enquanto, por outro lado, eu tenho MC Pedrinho com uma música também. Mas vamos notar a sutil diferença. A música do MC Pedrinho diz basicamente assim: dom, 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 dom. Tava aqui no baile escutando aquele som. Dom, 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 dom. Ajoelha, se prepara e faz um boquete bom. Dom, 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 dom. Vem mamando um, depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. É bem mais explícito, né? Se a gente coloca isso dentro do que nós acabamos de falar, a primeira possivelmente seria considerada erótica e a segunda seria considerada pornográfica, por estar dizendo, por estar mostrando, né? Mas o interessante é que, na essência de cada uma delas, existe a questão do ato sexual. Isso é muito explícito, isso é muito visível, né? Se você consegue interpretar as duas, né, nas suas determinadas formas, você percebe que existe ali a presença, em ambas existe a presença do ato sexual, tá certo? E aí, eu falando em literatura, voltando um pouco para a literatura, eu gosto muito da definição, quando a gente pega uma obra, seja em qualquer linguagem da arte, a gente, como eu falei aqui antes, né, a gente olha se essa linguagem vai estar dentro da obscenidade, do erotismo ou da pornografia, né, a gente tenta ver isso, né, e isso remete aos tempos de Renascimento. Né? Na França, por exemplo, um pouquinho depois do Renascimento, na França do século XVI, XVII, vai haver um tipo de literatura chamada literatura libertina. Né? É uma literatura que que trabalhava com o marginalizado. Né? Essa literatura, quem protagonizava era geralmente o marginalizado. Falava-se sobre o sexo, sobre os órgãos sexuais, sobre a sexualidade, enfim, era uma literatura bem pornográfica, mas mostrava como eu posso dizer, a parte baixa do corpo, mas dentro de uma população marginalizada. Enquanto estava se falando sobre a sexualidade e os atos sexuais de um mendigo e de uma prostituta e de um bêbado, isso tudo estava bem tranquilo para a sociedade. Era aceitável, era tolerável, não era aceitável, era tolerável. Né? A pornografia é um gênero que existe ali invisivelmente uma zona de tolerância, né? O que a sociedade tolera ou não. Mas acontece que alguns autores nessa mesma época, entre eles Marquês de Sade, que é um autor que nós vamos falar aqui, se propõem a fazer uma literatura libertina, pornográfica, mas que na sua essência não coloca mais o marginalizado. Coloca a personagens da alta sociedade. Então coloca a duquesa, por exemplo, no meio de uma orgia. Coloca um conde, não é, em uma relação homossexual depravadíssima, a linguagem forte. E essas pessoas, esses escritores, esses pensadores, filósofos, que se propuseram a pensar isso dessa forma, colocar esse tipo de personagem dentro da literatura, eles foram altamente perseguidos. O Sade, por exemplo, passou grande parte da sua vida preso, né, em manicômios, em prisões, enfim. Por quê? Porque se propuseram a colocar outros tipos de personagens dentro das suas obras.
não é? O Sade, inclusive, ele tem uma obra chamada A Filosofia na Alcova. Eu gosto muito do título desse livro, porque a gente percebe que não é uma filosofia da alcova. O Sade, ele não está longe dessa alcova. Não é uma visão de fora ali em terceira pessoa, mas uma filosofia na alcova, onde ele coloca libertinos, não é? A iniciação sexual... Desculpem. A iniciação sexual de uma jovem chamada Eugenie, no meio ali meio de uma orgia, não é? E os personagens desse livro eram personagens da elite, né? Da alta classe. Então o Sade foi um autor altamente perseguido por isso, né? E aqui no Brasil nós tivemos algumas representações do erotismo, né? Principalmente a partir dos anos 90, né? E principalmente com uma autora que eu vou falar hoje bastante sobre ela, que é a Hilda Hilst e o seu Caderno Rosa de Lori Lambe, tá certo? Mas como eu ia falando, tem um teórico francês da análise do discurso chamado Dominique Manguenot. O Dominique Manguenot, ele tem uma visão muito interessante, porque ele traz pra gente que nem todo livro que tem pornografia, ele é exatamente uma obra pornográfica. Ele vai fazer uma distinção entre obra pornográfica e sequência pornográfica. Eu acho essa distinção fantástica, concordo muito com ele. Quando ele fala que a sequência pornográfica dentro de um livro não torna um livro pornográfico. Tá? Existe uma sequência, existe uma parte específica daquele livro que que torna aquele trecho em específico pornográfico, mas esse livro ele não necessariamente é um livro pornográfico. Já existem livros que o intuito é trazer a pornografia recorrente, imagens pornográficas recorrentes, tá certo? E aí eu trouxe aqui para exemplificar 2 brasileiros que particularmente gosto muito, tá? Um deles é o Jô Soares com seu Xangô de Baker Street, tá certo? Esse livro é maravilhoso, icônico. Li esse ano, foi uma das minhas primeiras leituras esse ano. Aqui na história do Xangô de Baker Street, o que é que acontece? O Sherlock Holmes vem ao Brasil desvendar um crime que acontece, um roubo de um violino, tá? E quando existe um serial killer, né, que também tá rondando a cidade do Rio de Janeiro, oitocentista, e esse criminoso, ele sempre ele mata as mulheres e deixa uma corda de violino enrolado nas suas partes íntimas, né? Lá nas bucetas mesmo, né? Já a gente tá falando erotismo e pornografia, vamos usar esses termos, né? Deixa enrolado lá uma corda de violino, certo? E aí, algumas vezes, o Jô traz algumas nomenclaturas ou algumas sequências que podem parecer pornográficas, tá certo? Algumas que são pornográficas, no caso. Mas isso não torna o Xangô de Baker Street uma obra pornográfica. Eu vou ver pornografia lá, mas isso não necessariamente vai tornar o Xangô de Baker Street pornográfico, tá? Eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu tive contato com a pornografia na literatura, né, foi com a sequência pornográfica. Foi lendo Capitães da Areia, do Jorge Amado. Capitães da Areia é um livro que traz uma crítica social, faz parte de um período da literatura brasileira, né, geração de 30, onde a crítica social se transformou num aspecto assim, muito forte, muito presente na literatura. Então, algumas partes de Capitães da Areia contêm sequências pornográficas, mas a gente sabe que Capitães da Areia não é um livro pornográfico. Tá? O que prevalece no livro é aquela visão sobre o abandono dos meninos de rua, as discussões dentro do Capitães da Areia são outras, não é? A pornografia realmente fica ali como uma pequena sequência, tá certo? Diferente, por exemplo, da Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro. Aqui nesse livro, o João Baldo Ribeiro descreve, né, o que seria a autobiografia sexual, por assim dizer, de uma senhora de 68 anos que grava em fitas cassetes a sua história, as suas libertinagens, a sua vida sexual extremamente ativa, né, as suas memórias, e manda para um autor, e o autor escreve ali a história dessa mulher de 68 anos. Em todo o livro é permeado tanto pela linguagem como cenas, né, que também faz parte da linguagem,
dentro do campo do erotismo e da pornografia. Então, essa obra pode ser considerada uma obra pornográfica, porque ela não traz somente sequências, ela é pornográfica em essência. Tá certo? Então, assim, a gente começa a pensar a literatura erótica e pornográfica dentro desses termos. Eu acho legal fazer essa distinção, porque a gente é bombardeado o tempo todo, né, dentro das mídias, né, agora com os memes ou com uma obra de uma pintura, com uma literatura propriamente dita e principalmente a música, no que se trata, por exemplo, do funk, a gente tem letras que são eróticas, né, que vão sugerir ali e tem letras que são pornográficas quando elas dizem mesmo, escracham e não estão nem aí, tá certo? Então, eu gosto muito de trabalhar com essa distinção pra gente começar a pensar o erotismo e a pornografia. E falando, né, sobre uma obra que me é muito rara, Hilda Hilst e o seu Caderno Rosa de Lori Lamb. Não sei se vocês já leram Hilda Hilst. Não sei se vocês conhecem essa obra ou qualquer uma outra obra dela. Mas Hilda Hilst é uma mulher assim que eu posso dizer que ela é única na literatura brasileira. Nossa, por vários e vários e vários motivos. Mas a Hilda Hilst ela tem uma história muito interessante. Primeiro, que a Hilda Hilst nasce em São Paulo, no ano de 1930. Eu faço uma distinção, gosto de fazer uma distinção. Na verdade, não exatamente uma distinção, né? Gosto de fazer uma observação. Porque 1930 é um ano muito... Eu acho que é um ano muito interessante para a literatura brasileira, para as mulheres da literatura brasileira. Porque no ano que a Hilda Hilst nasce em São Paulo, em 1930, uma outra mulher está lançando o seu livro de estreia. Eu acho que alguns já devem saber de quem eu estou falando. Lança o seu livro de estreia. Inclusive, essa mulher é a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, em 1977. Mas em 1930, a Raquel de Queiroz, minha conterrânea, minha cearense favorita, Raquel de Queiroz, lança o 15, tá certo? Algo que é um livro que colocou a crítica meio que duvidosa, duvidando da autoria, né? Muitos atribuíam a autoria de O 15 ao pai da Raquel de Queiroz, né? O Daniel de Queiroz, porque foi uma época em que as mulheres só era permitido escrever poemas preferencialmente que falassem de amor. A mulher escrever romance naquela época era algo meio que impensável. E a Raquel de Queiroz vai lá, escreve o 15, uma obra fantástica, com temática de temática social, de temática da seca, com a temática da seca. E, assim, o livro é um sucesso, tá? E no mesmo ano em que Hilda Hilst nasce. Hilda Hilst lança o seu primeiro livro 20 anos depois, lança o seu primeiro livro em 1950. E durante 40 anos, os próximos 40 anos, a Hilda Hilst vira uma escritora bastante lida em locais limitados. Isso foi o que mais chateou a Hilda durante a grande parte da vida dela como escritora, né? A Hilda era muito lida dentro das academias, era muito lida nas universidades, faziam pesquisas sobre Hilda, mas a Hilda queria ser lida, eu acho que com a grande vontade dos grandes escritores, né, da maioria dos escritores, ser lida por um vasto público. E ela não via a sua obra sendo divulgada e espalhada para o vasto público. Então, em 1990, a Hilda lança o Caderno Rosa de Lori Lamb, tá certo? O Caderno Rosa é um livro bem controverso na bibliografia da Hilda, porque aqui nesse livro ela conta as memórias sexuais de uma menina de 8 anos de idade, que tem o seu corpo prostituído com a mediação dos seus pais. Então é um diário bem pesado, porque a gente sabe que quem está narrando é uma garota de 8 anos de idade. E esse livro é muito interessante, porque eu sempre peço, quando eu quero ganhar alguém para ler Hilda Hilst ou para se apaixonar por literatura, eu sempre começo com esse livro. Esse é o meu livro, inclusive, que eu indico para novos leitores, gente que não tem o hábito da leitura ainda. Eu sempre indico o Caderno Rosa de Lori Lamb. E eu sempre peço pra pessoa ler as 2 primeiras páginas, tá? Na verdade, a primeira página. E se ela não gostar, ela pode largar o livro. E é incrível como as pessoas, elas se amarram na história de Lori Lamb e elas leem o livro, assim, completamente, tá certo? Eu quero ler pra vocês aqui só os dois primeiros parágrafos,
tá certo? E aqui, como eu falei pra vocês, é o diário de uma menina de 8 anos de idade, então eu quero que vocês prestem atenção agora na linguagem, a partir de agora a linguagem, tá bom? Realmente fiel a uma menina de 8 anos de idade. Diz assim, o livro inclusive é ilustrado, ó, não sei se vai estar focando aí pra vocês, mas tem umas ilustrações feitas pelo Milor Fernandes, e o primeiro parágrafo do livro diz assim, eu tenho 8 anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei, porque mamãe e papai me falaram pra eu contar do jeito que eu sei. E depois eu falo do começo da história. Agora eu quero falar do moço que veio aqui e que a mãe me disse agora que não é tão moço. E então eu me deitei na minha caminha, que é muito bonita, toda cor de rosa. E mami só pôde comprar essa caminha depois que eu comecei a fazer isso, que eu vou contar. Eu deitei com a minha boneca e o homem que não é tão moço pediu pra eu tirar a calcinha. Eu tirei. Aí ele pediu pra eu abrir as perninhas e ficar deitada e eu fiquei. Então ele começou a passar a mão na minha coxa, que é muito fofinha e gorda, e pediu pra que eu abrisse as minhas perninhas. Eu gosto muito quando passam a mão na minha coxinha. Daí o homem disse pra eu ficar bem quietinha, que ele ia dar um beijo na minha coisinha. E aí a descrição desse ato, dessa história, continua, tá certo? Mas o que é interessante é que a linguagem de todo o livro é essa, né? É a descrição real de uma menina de 8 anos de idade, e esse é somente o primeiro, como ela diz, né? É o primeiro homem que não é tão moço, né? Então não é uma criança, não é um jovem, ela percebe que esse homem não é tão moço e que vai ali pra abusar dela, tá certo? O pai da Lori Lambe, aí começa a parte crítica do livro. O pai da Lori Lambe é um escritor meio que frustrado. O cara é inteligentíssimo, é um escritor de mão cheia, muito admirado pelo círculo de amigos ali, como um grande pensador, mas o cara não consegue vender livros, não consegue. E aí é interessante porque a gente já percebe a crítica que a Hilda faz aqui, não é? A Hilda como essa mulher fantástica, que uma pensadora fantástica, mas que era pouco lida porque ela sentia que os seus livros não eram de fato divulgados ali para um grande público, e foi isso que a levou a escrever Lori Lambe. Na época a Hilda foi considerada louca, por exemplo, né? Hoje em dia a mulher que escreve a pornografia, como eu posso dizer, ela não vai sofrer os mesmos percalços, a mesma dureza de crítica que a Hilda sofreu nos anos 90, por exemplo. Aí volta aquilo que eu falei sobre alguém que tá lá e bate a testa ali no muro para que venham outras pessoas e consigam adentrar aquele lugar onde ela quer chegar, né? E foi assim com a Hilda. E a Lori Lambe, assim, esse é um livro que a gente pode discutir muitas outras coisas. Mas hoje o que eu quero discutir aqui tem alguns pontos específicos. A gente pode discutir a pedofilia através do livro, a gente pode discutir mercado editorial através do livro, mas hoje eu vou discutir basicamente a linguagem, tá certo? Como eu falei pra vocês e como vocês viram, a linguagem, ela é bem característica de uma menina de 8 anos, então eu acho que isso foi o que chocou mais o público. Não é um adulto falando das experiências de uma criança, mas a própria criança falando sobre as suas experiências, tá certo? Então tem alguns trechos aqui, eu gostaria de ler mais um trecho pra gente perceber nesse trecho como a Lori Lambe, que é uma criança e não tem experiências sexuais, está tendo ali o seu corpo prostituído com a mediação dos pais, como essa criança ela encara, né, coisas que ela só deveria ver, aprender e reconhecer na fase adulta, né? Tem um parágrafo que ela diz assim, ó: daí o homem disse pra eu ficar bem quietinha que ele ia dar um beijo na minha coisinha. Ele começou a me lamber como o meu gato se lambe, bem devagarinho, e eu apertava gostoso o meu bumbum. Eu fiquei bem quietinha porque é uma delícia e eu queria que ele ficasse lambendo o tempo inteiro, mas ele tirou aquela coisona dele, o piu-piu, e o piu-piu era bem grande, do tamanho de uma espiga de milho, mais ou menos. Então, assim, os nomes que ela dá aqui, coisinha, piu-piu, coisona, espiga de milho, é muito interessante porque é a visão que uma criança tem, uma criança de 8 anos, né, que nunca tinha tido contato
com o sexo, ela vê os órgãos, né, os órgãos sexuais e, enfim, vê tudo dessa forma. Isso é muito interessante da gente perceber, porque se a gente nota, eu acho muito interessante isso no erotismo e na pornografia, é que isso mexe muito com a gente, né? Quando eu já ministrei algumas vezes cursos sobre erotismo e pornografia, e eu vejo que há uma às vezes há uma inquietação, principalmente ao falar sobre Lori Lamb, que não deixa de ser um abuso sexual, né? E pedofilia em si. Então, assim, é um assunto que é literatura e às vezes as pessoas leem Lori Lamb e riem e tal. Eu não entendo essa galera que ri da pornografia. Particularmente eu não entendo do que a galera que ri da pornografia, porque é algo, assunto bem delicado e que toca muito a gente, né? Eu já recebi bastantes testemunhos, inclusive, de pessoas que após, assim, um mini curso que eu ministrei, ou alguma coisa que eu falei, né, alguma na internet ou em sala de aula, por exemplo, compartilharam histórias comigo porque se reconheceram nesses relatos, inclusive de Lori Lamb, né? Enfim, esses são alguns termos que a Lori utiliza, né? E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Também aqui alguns trechos ela fala sobre buraquinho, né? Fala sobre tem um lance animalesca, né? Por exemplo, tem um trecho em que ela diz assim: já é outro homem, no caso aqui. Ele ficou de quatro, como os cachorrinhos, os cavalinhos, as vacas e os boizinhos. E a língua dele ficou pra fora e ele veio com a boca bem aberta tirar a bolinha que estava no meio das minhas coxinhas. Então é interessante essa linguagem, notar dentro dessa linguagem sempre o uso do diminutivo, não é? Não somente o rosa como algo infantil, mas o uso do diminutivo na linguagem, nas palavras, né? Muito característico das crianças. E aqui ela traz uma representação animalesca e também ao mesmo tempo que uma representação do fetiche, né? Muita gente pedia, né, para Lori Lamb utilizar determinados tipos de roupa, determinados tipos de fantasia, levavam alguns acessórios para utilizar no meio da relação sexual com uma criança de 8 anos de idade, né? Isso é muito interessante da gente perceber. E aí a linguagem que os homens também utilizavam, né? Um parágrafo que diz assim, é um diálogo, diz assim: agrada a minha cacetinha, agrada? E ela diz: a tua coisa se chama assim? Chama assim, lambe a tua cacetinha, sua cadelinha. E encostou a coisa vermelha na minha boca. Aí eu lambi e tinha gosto salgado, e de repente o homem pegou na coisa dele e espremeu a coisa dele na minha coxinha. Tá certo? Então até os homens, né, esses senhores que tinham relações sexuais com a Lori Lamb, eles entendiam que a linguagem que eles utilizavam ali precisava ser uma linguagem coerente com criança, com uma criança de 8 anos de idade, né? Então ele fala de cacetinha, chama de minha cadelinha, né? Então, assim, é bem interessante a gente perceber esse tipo de representação aqui, né? E aí ela diz: ele encostou a coisa vermelha dele na minha boca, né? Então, assim, é uma criança realmente descobrindo ali a sexualidade de uma forma terrível, mas descobrindo ali a sexualidade, né? Também tem a representação, né? Tem uma parte que diz: então ele guiava o carro só com uma mão e com a outra ele beliscava gostoso a minha coisinha e chamava de xixoquinha, né? Umas 2 ou 3 vezes no livro os homens eles dão nomes às partes íntimas da Lori Lamb, né? Da garota Lori Lamb. Isso é muito interessante também de perceber. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A representação lexical, que foi o que eu falei, né, pra vocês aqui, que fica muito visível essa utilização de determinado léxico, um léxico específico, a gente começa a perceber sempre no diminutivo, sempre mostrando ali que se trata realmente de uma criança, a linguagem que os homens, por exemplo, que têm relações com a Lori Lamb, não utilizariam com uma prostituta, por exemplo, né? Uma representação também que a Lori Lamb coloca, que um cara chama se chama Abel, né? E aí ela fala que ele fala pra ela: eu também amo você, Lorinha, agora dá uma chupadinha no meu Abelzinho, né? Isso parece que é bem comum, assim, de os homens, né? Alguns homens, não sei se é tão comum recentemente, mas já vi muito isso, né? De os homens darem o nome aos seus paus,
as suas picas o seu nome no diminutivo, né? Abel, Abelzinho, enfim, cada louco com a sua loucura, né? E aí a gente tem a representação também do que para nós seriam os conhecidos, né, palavrões, né? Aqui fala muito sobre, por exemplo, buceta, como é um livro pornográfico, que se propõe a ser pornográfico, a representação dos nomes também é bem escrachado, bem explícito, vocês já devem ter percebido isso, né? Mas, por exemplo, aqui fala sobre pau, tem um trecho que fala sobre pau, sobre caralho, né? Diz assim: bem, voltando ao meu pau, eu estava tão perturbado que precisei pôr a mão dentro das calças e segurei o caralho com força para ver se ele se acalmava, mas o efeito foi instantâneo, esporrei, né? Isso aqui é um homem falando. E aí, essa representação dentro do livro também abre uma discussão interessante, que é sobre o uso do que nós conhecemos como palavrões, né? Como um palavrão, ele chega para nós hoje ele é representado como palavrão, né? O que faz de um palavrão, né? Essa é a questão, né? E a representação do caralho. E aí a gente tem uma análise etimológica da palavra caralho, como uma cestinha, né? Um cesto que ficava lá em cima, lá no mastro do navio. E assim, é muito interessante a gente analisar como essa palavra deixou de significar aquele cestinho lá em cima no mastro do navio para chegar hoje a ser utilizada como um palavrão altamente, como eu posso dizer, ofensivo socialmente, né? Quando explicitado socialmente. Tá certo? Dentro do Caderno Rosa de Lori Lamb existe um outro livro que a Lori acha na biblioteca do seu pai. É um livro chamado Livro Negro, algo do tipo, que é a história uma pequena novelinha pornográfica que acontece entre uma mulher, um homem, entra também um jumento, um negócio meio animalesco ali. A Lori escreve essa novela, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha se eu vejo aqui. Aqui é o começo. Tem um comecinho da novela e as imagens. As imagens do Milo Fernandes, gente, é bem interessante. Isso aqui seria o comecinho da novela, tá certo? As imagens do Milo são ótimas. Algumas coloridas, algumas somente o rascunho, o rabisco, né? Então, assim, o livro todo é permeado por imagens que são bem legais, bem interessantes. Um trabalho muito bem feito do Milo Fernandes. Olha isso, não sei se vai estar aqui focando pra vocês. Mas enfim, tem esse livro negro dentro do... Olha outra imagem, essa colorida. Dentro do livro, tá certo? Eu queria... Esse era o meu intuito, era mostrar aqui pra vocês, expor um pouquinho do erotismo e da pornografia, chamar vocês, convidar para vocês lerem Hilda Hilst. Tem muitas outras coisas para falar sobre o livro, sobre Hilda Hilst, sobre literatura erótica e pornográfica. Mas o intuito não se estender muito no vídeo de hoje, tá bom? Depois eu posso voltar com esse tema, quem sabe, lançar aqui no IGTV. Confesso que fiquei um pouco triste pela live não ter dado certo, mas lanço aqui no IGTV. E vai ficar aí pra vocês verem quando quiserem, revisitarem quando quiserem, tá certo? Eu queria encerrar essa apresentação aqui pra vocês. Apresentação não, né? Esse diálogo aqui com vocês. Lendo um poema que eu particularmente gosto muito mesmo, que é do Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond, que é esse poeta aí que a gente conhece, dispensa apresentações. E o Drummond, ele escreveu alguns poemas, assim, erótico-pornográficos.